Vamos lá falar sobre sobrancelha, porque além de moldar o nosso olhar, a sobrancelha é importante para a harmonização do rosto. E é por isso que deve receber, sim, um cuidado muito especial. Nas redes sociais, uma das técnicas que mais fazem sucesso é a nanopigmentação, criada pela empresária Natália Beauty. Nós vamos conhecer agora essa técnica. A Natália está aqui e vai explicar tudo pra gente, a história dela, como que funciona essa micropigmentação e como é que nós podemos cuidar ainda melhor das nossas sobrancelhas. Seja bem-vinda, Natália. Tudo bom? Muito obrigada, tudo bem. Seja bem-vinda, nossa modelo maravilhosa conosco aqui hoje. Natália, nós hoje vamos falar sobre a micropigmentação. Exato. O que seria isso? Que técnica é essa? Micropigmentação é uma técnica em que a gente implementa o pigmento através de agulhas na pele, na camada da pele, simulando fios. E existem vários jeitos de fazer micropigmentação. Só que micropigmentação é do passado, já é uma coisa do passado. A técnica evoluiu e hoje ela não é mais uma tatuagem, que micropigmentação durava para sempre, alterava a cor, mudava, manchava. A gente trouxe a nanopigmentação, que vai numa camada um pouquinho mais leve da pele, não é tão profunda, então ela sai com o tempo, ela dura em média 1 ano. Com isso a cliente não tem o rosto manchado, artificial, e a gente consegue manter a sobrancelha sempre natural. Você é conhecida por ter criado uma técnica que faz com que as pessoas tenham sobrancelhas muito naturais. Sim. E é verdade que a sua trajetória com essa naturalidade na sobrancelha nasceu do seu cansaço? Total. Conte essa história pra gente, porque eu achei fantástica. Sobrancelha, na verdade, é uma coisa que, assim, todo mundo molda muito o nosso rosto, Sim. né? A naturalidade, ela veio, na verdade, eu me incomodava muito com as minhas clientes quando eu comecei a fazer sobrancelha, falando que eram reféns do padrão sobrancelha, ou que queriam ficar parecendo outras pessoas. Então elas traziam foto pra mim de outras pessoas. E isso começou a me incomodar. Então eu falei, por que a gente não consegue criar a sobrancelha de acordo com cada rosto, mantendo muito a naturalidade de cada um individual? E foi aí que a gente começou a quebrar esses padrões de sobrancelha com régua, que era um padrão mesmo, as medidas, a gente era ensinado assim, e a gente começou a criar as referências baseadas na arcada óssea das clientes. Ai, que interessante. Então, por isso que fica muito natural, porque os fios em si, a técnica fica muito natural, né? O encaixe dos fios que a gente desenha, toda a parte artística. Mas o de maior valor que tem a técnica é a gente conseguir fazer um desenho para cada rosto, porque a arcada óssea da cliente, das pessoas, é quem dita o formato da sobrancelha. Explica um pouquinho aqui o que você fez nela, para que a gente entenda na prática como que funciona esse seu estudo. E sim, Natália tem dicas para que a gente cuide melhor das nossas sobrancelhas com o que podemos e não podemos fazer. Mas antes vamos entender um pouquinho desse trabalho. Vamos lá. Aqui, nelas, percebam que a única coisa que eu fiz foi um projeto de formato. Então ela tá, não sei se dá pra ver, olha só que linda. Essa daqui tá feita, só eu fiz um design, então olha só a diferença do design. Essa sobrancelha dela tá sem formato, tá bagunçada, não tá valorizando o rosto dela. Enquanto que o outro lado, ó, já tá com um formatinho mais definido, mas ainda mantendo a naturalidade, suave no início, puxando um pouquinho o foco pra cauda, pra ampliar o olhar dela. É verdade, ela segue a mesma, só que melhorada. Como se fosse um filtro, parece, né? Você deixou natural, realçou o olhar. E eu consegui dar uma leve alongadinha nela, pra gente trazer um pouquinho mais de angulação pro rosto dela. Porque se a sobrancelha dela fica curta, automaticamente ela vai sentir que o rosto dela tá inchado. Ou as pessoas falam, ai, meu rosto é redondo. Ai, eu tenho um rosto mais cheinho. E na verdade, às vezes, é a sobrancelha que tá muito curta na cauda e que aí sobra muito rosto, que dá essa impressão de rosto mais inchado. Então, aqui nós temos os fios naturais dela e também você completa esse desenho com a nanopigmentação. Exato. Aqui eu fiz um projeto. Então, eu peguei com um lápis antes de fazer a nano. Tá. E fiz um projetinho de onde que eu vou preencher, trazendo um preenchimento mais embaixo, para ter angulação, pra gente subir a cauda. E aí, depois do projeto que ela vê, porque ela tem que ter noção de como vai ficar. Então, o projeto é uma parte que ela olha e fala, ah, legal. E aí, a gente vai para a parte da lâmina com pigmento. E aí, na primeira camadinha da pele, a gente simula fiozinhos só completando onde ela não tem.
Então, uma das mudanças que teve de mercado da micropigmentação para a nanopigmentação é que a gente não precisa fazer a sobrancelha inteira. Então, tem que ter um estudo de onde eu posso fazer mais fios para deixar o olhar dela mais harmônico. E dói esse processo? Ele é incômodo, é super suportável, tanto que a gente não precisa pôr anestésico, porque o anestésico ainda no processo do fio ser mais fininho, ele acaba atrapalhando um pouquinho. Então é como se fosse um arranhãozinho de gato. É muito sutil. É um incômodo na hora que não perdura. Exato, logo você passa. já fez, né? Tanto que a dela já saiu tudo. Olha só, a gente consegue sempre mantendo a naturalidade. Então é como se a gente fosse fazer de novo. Quanto tempo dura? Dura em média 1 ano. Porque como a gente vai na primeira camada da pele, né? Que é essa camadinha até a segunda, um pouquinho antes da derme. É uma pele que está sempre degradando. A cada 30 dias a gente perde uma camadinha, vai degradando naturalmente. Então o pigmento é como se ele fosse subindo junto com essa degradação, ele degrada junto. E aí chega uma hora que a pele já não tem mais pigmento. E a gente consegue sempre manter essa naturalidade. E aí durante esse 1 ano que o pigmento está na pele, como é a manutenção? A pessoa tem que remover os fios naturais dela, como a gente faz com frequência? Tem que fazer a sobrancelha, né? Que esse é o termo. Ou não precisa? Sim, é interessante, porque tem casos que a gente consegue arrumar a simetria com o design e aí a gente faz a nanopigmentação para complementar. E se ela não faz a limpeza dos fios ali, ela vai começar a achar estranho o formato, ela não vai seguir o desenho. Mas uma das nossas características é sempre fazer o formato muito parecido com o que ela já tem de fios naturais, para que os fios que crescerem não atrapalhem tanto a ponto dela ter que ficar tirando. Muito mais fácil a manutenção. Exato, assim, pra né? Pensar que ela talvez não possa vir todos os meses, não tenha tempo para fazer, e eu também não quero que ela fique tirando em casa. Então a gente consegue fazer um desenho mais dentro do projeto natural dela. Para facilitar a manutenção. Exato. Qual é o equipamento que você utiliza para essa nanopigmentação? Eu utilizo um tebori. O tebori é uma técnica japonesa, na verdade, a implantação de pigmento através de uma lâmina. Então não tem nada elétrico como tinha antes na micropigmentação. É uma ferramenta que parece uma caneta. Parece uma caneta mesmo. E eu coloco uma lâmina que é descartável dentro dela e faço os fiozinhos. Antigamente os japoneses colocavam uma lâmina pontudinha e ficavam fazendo batidinhas de martelinho para fazer tatuagem. Eram feitas assim antes das máquinas. E aí a gente usava, agora a gente usa com uma microlâmina bem fininha, que tem 0,15 milímetros, que ela simula o fiozinho. Então quem dita a pressão e esse desenho é a mão da profissional, não é o equipamento, exato. É o artista. É realmente um trabalho de arte, exatamente, né? É uma obra de arte. tela em branco. Eu penso que cada rosto mesmo, eu olho como uma arte, uma obra. Eu falo, eu preciso construir. E cada fio é como se fosse uma pincelada assim na obra e fica lindo. Porque cada fio é feito dentro da harmonia do rosto. Então eu consigo trazer um olhar mais jovial, mais leve, mais flow. Por isso que a técnica chama Flow Brows. Entendi, que é esse movimento, Esse flow, né? exato. É um olhar leve, com um movimento. E como que nasceu a sua trajetória com esse universo da sobrancelha? Porque é fantástico falar sobre isso, né, Natália? Que hoje você é referência e não só na sua técnica, na sua mão, mas você ensina a sua técnica para outras mulheres poderem também ter um ganha-pão, ter uma carreira voltada à sobrancelha. Sim, e é uma carreira legal, a área da beleza, porque ela é uma carreira que possibilita qualquer mulher entrar, porque não precisa ter formação superior. Por exemplo, quando eu comecei na área da beleza, eu estava no fundo do poço, então não tinha formação na faculdade. Minha filha, tinha uma filha pequenininha, estava endividada, sem dinheiro, e comecei a fazer sobrancelha. E deu muito certo, então eu comecei a fazer sobrancelha sem pensar, eu nunca pensei em trabalhar na área da beleza. Mas porque a gente sempre ouvia da nossa mãe o seguinte, para você ter dinheiro vai fazer medicina, não é? Sim, vai é verdade. fazer direito. A gente não costuma ouvir das nossas mães e tias que a área da beleza é rentável, dá para fazer sucesso, então a gente não pensa. Então eu entrei sem querer. E hoje eu sou apaixonada e não faz tanto tempo, foi em 2017, 16 para 17. Que mudou completamente a sua vida. Você vai mostrar um pouquinho pra gente como que você realiza esse trabalho? Porque eu imaginava que nós tínhamos, assim, muitos equipamentos. Sério? E é realmente um resgate, né? É algo
algo milenar que você utiliza aqui. Exato, é mais uma coisa bem artística aqui, eu já fiz um lado. Ao outro lado, eu já vou começar, na verdade, fazer a remoção dos pelinhos dela desse lado e deixar o formatinho dela, que a Thaís, que é a minha assistente, que tá aqui também, Tudo é bom, artista. Thaís? Seja bem-vinda. Fique à vontade, pode chegar pertinho Ela da também gente. é formada por nós, uma artista da Natália Beauty Clinic. Ela realiza a técnica Flow Brows e aí ela vai dando continuidade enquanto a gente vai conversando. Perfeito. Mas aqui eu já vou pôr a minha luvinha. E é verdade, Natália, que essa técnica da Flow Browns, ela nasceu em uma noite que você atendeu uma cliente, você estava cansada, Exato. com a mão assim mais na preguiça e de repente você percebeu, nossa, gostei do resultado? Foi exatamente isso. Eu estava muito cansada, foi um dia que eu tinha atendido muito e tinha uma cliente, e eu falo, as coisas quando tem que acontecer, é pra ser. Eu não ia atender, só que ela falou, eu vim de outro país, eu vou embora amanhã, ficou insistindo. Eu falei, ai, tá bom, vai, já tô aqui pronta, deixa ela vir. Ela foi, era bem tarde, e eu lembro que quando eu terminei, eu tava muito cansada, mas quando eu olhei, eu falei, gente, que sobrancelha linda, que flow que ficou, os fios todos em onda, movimento. Eu falei, Flow Brows. Pronto, no outro dia, já comecei a falar da técnica, já comecei a falar de Flow Brows e aí nasceu e super deu certo, assim. Acho que trazer essa outra visão de sobrancelha, que antes era muito padronizado, para essa coisa mais livre, natural, é uma coisa que as pessoas têm buscado, né? Qual é o erro principal que as pessoas cometem com a sobrancelha? O erro principal é tirar pelo demais, então depois fica muito difícil recuperar, então as pessoas tiram muito pelo, ou elas fazem um trabalho muito artificial para o rosto, muito forte, marcado, que aí acaba envelhecendo o olhar, não rejuvenescendo e trazendo todo esse frescor que a gente gosta no nosso olhar, acaba pesando um pouquinho. Então o que eu mais vejo é tirar pelo errado, sobrancelha muito escura e formato que não está de acordo com o rosto da pessoa. Porque, por exemplo, aqui, ó, deixa eu mostrar ela aqui. Olha como o formato da sobrancelha, ele influencia muito. Se ela tem uma sobrancelha que a cauda dela, que é esse final, desce mais do que a base, a gente entristece o olhar dela, ó. Sim. Tá vendo? Nossa, é verdade. Então, muita gente tem a cauda mais baixa do que o início. Então, acaba ficando com aquele olhar mais de sofrimento, de tristeza. Ou se são alguns olhares muito angulados aqui, ó, fazendo este desenho, que é muito comum, ó. A gente vê, né, esse formato mais triangular em cima que as pessoas faziam na ilusão de subir o olhar. E aqui você sobe o olhar entendendo todo do rosto, não tem uma fórmula mágica. Não então, tem rosto fórmula. Redondo, precisa de tal sobrancelha, triangular, de outra, depende de tudo. Exato, É uma e harmonia. eu acho até que a gente tem que desmistificar isso. De cada formato de rosto tem uma sobrancelha adequada, que nem sempre é assim. E aí, às vezes, ela tá na casa dela, vê lá, e rosto redondo, a sobrancelha tem que ser mais oval. Aí ela tira, achando que é pra ela e não é. Então, cada rosto, você tem que olhar a sua arcada óssea. Então, coloquem a mão, por exemplo, em cima do ossinho aqui, ó, em cima dos olhos. Essa curvinha dos olhos é onde tem que ser a cauda. O que eu vejo por aí é o seguinte... Ah, o meu tá erradíssimo, já tô Já tem que descobrindo subir agora. um pouquinho. Aqui, ó. É porque a sua sobrancelha dá pra subir um pouquinho. A minha é bem grossa. E ela é dessa cor mesmo, escura. E ela é linda, olha só a sua. Deixa eu... Licença aqui. Pode mexer nela. Se a gente conseguisse alongar ela só um pouquinho aqui. Tô tentando olhar no retorno. Trazendo esse ângulo um pouquinho mais aberto na lateral, ó. Já subiria meu olhar. É bem pouquinho, Su, é um ajuste de ângulo. Então eu tenho que trazer angulação para eu conseguir subir a cauda, que é descendo um pouquinho o início, para eu conseguir... E é coisa de milímetro. Por isso que é uma técnica delicada. Mas é aquela técnica quando você olha o resultado, você sente a harmonia do rosto. Essa é a sua proposta. Exato. E é o pouco que muda tudo. Porque é uma coisinha que muda. E uma coisa que eu falo... A sobrancelha nunca é igual uma da outra. Nunca. Então eu vejo muita gente, mas tem que ser igual. Não tem como ser igual.
O rosto, se for replicado um lado do outro, tem um aplicativo super interessante, que você tira uma foto sua e ele replica o seu rosto. A gente fica com a sobrancelha igual, fica muito estranho. Eu me lembro na minha festa de 15 anos que nós fizemos um CD de lembrancinha para os convidados e a capa era justamente uma foto minha que dobrava. E aí eu percebi que os lados eram muito diferentes. E falei, não, isso tá errado. Mas não, né? Nós somos assimétricos e é essa assimetria que traz a graça, né, do nosso rosto e também do olhar. Exato. Eu acredito que essa nossa diferença de olhar, de simetria, é o que deixa a gente bonito mesmo, único, né? Aqui você tá tirando os pelinhos da sobrancelha com a pinça. Hoje nós vemos inúmeras técnicas, linha, até mesmo navalha para remoção de pelos. Você é contra, é a favor? A pinça é o que funciona? Eu gosto de linha, mas como aqui a gente vai fazer a nano depois, a linha talvez deixe a pele um pouquinho mais irritada. Entendi. E a linha, eu pelo menos na minha experiência pessoal, a linha me dá bolinha. Em algumas clientes também. E a pinça não? E a pinça não. É mais rápido com a linha para tirar toda a penugem, mas ela pode dar um efeito que no resultado da micro atrapalha um pouquinho. Então você inicia a micro com a remoção dos pelos em excesso. Isso. E com o desenho que você já fez. Já dando o desenho, porque aqui, ó, o que aconteceu no olhar dela aqui? Ela tinha um pouco de pelos aqui em cima que mudava o formato dela. Como que era o formato dela antes? Tinha mais pelinho aqui no meio. Então ele dava um ar de formato mais arredondado. Eu quero alongar ele. Então eu quero deixar ele mais retinho para eu trazer o ponto alto dela aqui na cauda. Tá vendo como já tá mais parecida com a outra? E é tudo muito sutil mesmo. E esse que é o difícil. Que bacana. É saber esse limite de um pelo que põe, um pelo que tira, que muda tudo, que o profissional evolui. É assim que a gente vai evoluindo. Olha aqui, esse detalhezinho, esse lado, esse milímetro. Porque é muito mais fácil, e eu falo porque eu ensino muito, é muito mais fácil eu chegar lá para as minhas alunas e falar, olha meninas, você faz 3 centímetros de base, 2 centímetros de cauda e essa é a fórmula. É muito mais fácil ensinar fórmulas prontas, só que não é verdade, não é mais assim. Então eu ensino o aluno esse olhar artístico para a beleza do rosto. Então cada rosto vai ter uma arcada óssea, cada cliente tem uma profundidade de pálpebra, tem cliente que tem uma pálpebra mais caidinha que a outra, todo mundo. E a sobrancelha acompanha isso, o conjunto do rosto. Então o que eu via muito e que mudou é que antes a gente olhava o rosto como um molde, um padrão pronto. E é só colocando as mesmas sobrancelhas, como um carimbo. E hoje o profissional foi obrigado a aprender a ter esse olhar artístico para a beleza. Muito interessante. Obrigada, Natália. Foi um prazer enorme conversar com você, saber um pouco mais da sua história, você que se reinventou, né? E se consagrou nesse universo das sobrancelhas. Você está em ótimas mãos. Vai ficar e você linda. de casa quer conhecer mais o trabalho da Natália, é só seguir o @NataliaBeauty, que se escreve Beauty, com Y no final, tá? @NataliaBeauty. Volte sempre. Prazer em recebê-la. Muito obrigada. Obrigada.